Paz seja convosco, irmãos. Mais uma vez estou fazendo aqui um vídeo para falar desses tempos difíceis que estamos vivendo, né? Eu tenho também ouvido muito comentário de pessoas que estão dizendo que a vida está difícil, que está sentindo uma pressão muito grande, e é verdade, tá? Nesses últimos tempos, o diabo está trabalhando para derrubar a igreja, claro, e muitos têm sucumbido, né? Por que têm sucumbido? Porque não estão buscando o poder do Espírito Santo de Deus. Então, quer que fique mais fácil? Busca o poder do Espírito Santo de Deus. Então, coisas muito importantes a fazer. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, não é ler rápido, é meditar. Ler e meditar. E leia todo o Novo Testamento, leia Salmos, leia Provérbios, depois vai lendo os outros livros, Gênesis, né? Vai lendo os outros livros, mas leia, começa lendo o Novo Testamento, né? Pode começar lendo o Evangelho de João, leia ele inteiro, né? Leia os Evangelhos, depois lá no Velho Testamento você lê Salmos, Provérbios, você pode alternar, um dia lê uma parte do Novo, outro dia lê um Salmo, outro dia lê um Provérbio, depois vai indo para outros livros, né? Para que seja fortalecido. Então tem pessoas que estão 20 anos na igreja e nunca leram a Bíblia inteira, né? Isso é uma falha realmente muito grande para a sua vida. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade sozinha não vai te libertar, né? Só dentro da sua mente, da sua alma, no conhecimento é que você será liberto, né? Então precisa conhecer a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus diz que nós temos que orar sem cessar. A própria palavra de Deus diz que nós temos que buscar o poder e o revestimento do Espírito Santo de Deus. Está escrito, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, é o que está escrito em Efésios. Então nós temos que entender que não buscar o poder do Espírito é uma grande desobediência, né? E aí traz consequências. Por que Deus quer que busque? Porque nos fortalece. Deus quer o bem, o nosso bem, né? Então a gente precisa. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Eles obedeceram, ficaram 10 dias orando ali no cenáculo e tal. Quando o Espírito Santo veio, tinha quase 120 pessoas ali, provavelmente 118 ou 119, todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos falaram em línguas estranhas, né? E existe aí uma mentira que é pregada aí, de Deus aqui não vem a mentira, né? Que essas coisas não é para os dias de hoje, mas nós somos batizados com o Espírito Santo. Eu falo em línguas, eu fui batizado quando eu tinha 15 anos, né? Mais de 40 anos atrás. Então, muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, são usados em dons espirituais. E também diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. E lá em Coríntios 12 fala dos 9 dons. Lá está o amor, né, a profecia, discernimento do espírito, variedade de línguas, interpretação das línguas, fé, no caso seria uma fé maior, né, que é um dom de fé, porque fé quase todo mundo tem, mas um dom de fé é uma fé muito maior, né? E ali aqueles dons ali têm que ser buscados, né? Profecia e tal. Então tem pessoas que estão abafando o Espírito Santo. Está escrito assim, não extingais o Espírito Santo de Deus, né? Mas a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. E tem gente que já extinguiu o Espírito, não fala em línguas mais, é porque pega lá um versículo bíblico e exagera naquele versículo e abandona o Espírito Santo, né? Usam lá aquela passagem de Coríntios, lá de Paulo, lá, onde diz que para ter ordem no culto, daí ele diz assim, não é bom não falar em língua não, para não bagunçar o culto, né? E aí isso não é bíblico, né? Em nenhum momento Paulo diz para não falar em línguas. Ele só diz para que tenha ordem no culto, né? Que haja profecia, que haja interpretação de línguas e tal, né? E diz também que a línguas edifica a nós. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. E a gente precisa dessa edificação. Línguas edifica só a si mesmo, então eu não vou falar. Não, eu preciso primeiro ser edificado para trazer então aos outros a edificação, né? A gente não vai poder dar o que não tem. Então a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, aí Deus vai acrescentando dons, conforme a gente vai sendo usado por Deus. Se eu, claro, nunca for usado por Deus, Deus não vai acrescentando dons, né? Ele vai acrescentar na medida que será útil, né? Para que a igreja seja edificada, né? E tem os ministérios, né? Que fala em Efésios dos 5 ministérios, né? Que é a mão de Deus, né? O polegar aqui que representa o apóstolo, que é o único dedo que alcança todos os outros, né?
alcança todos os outros. O apóstolo tem tudo nele, né? O apóstolo vem, instala a igreja, ali ele funda, ali ele começa, faz a parte difícil. O profeta, né, assim diz o Senhor, né, disse o Senhor tal coisa, né, mas só existia profeta antigamente. Sim, o profeta lá para os hebreus, teve os profetas dos hebreus, né, teve vários profetas, maiores, menores, entre aspas, maior por causa do tamanho do livro, mas existe sim o profeta de hoje, né, tá escrito que Deus usou em profecia, né, assim como no Novo Testamento está escrito que Deus usou moças em profecias, né, profetizavam, né, que Deus usou várias pessoas em profecia. Lá no Novo Testamento fala também da profetisa Ana, que também no Novo Testamento, né, então Deus também usa em profecia, as pessoas hoje precisam. E a Bíblia diz assim, que sem conselheiros o povo se corrompe, né? Então precisa dos conselheiros, dos profetas, aqueles que dizem, olha, Deus está mostrando isso na sua vida, que você tem que fazer tal coisa, né? Aquelas pessoas que são usadas em libertação. E Jesus, quando subiu ao céu, ele disse, expulsai demônios, curai os enfermos, de graça recebeis, de graça dai. Então significa que é uma ordem expulsar demônios. Isso tem que ser feito todo dia. A pessoa pensa, eu vou expulsar demônio lá do endemoniado um dia. Não. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então significa que o diabo tenta nos derrubar todo dia. Se a gente der lugar, ele consegue espaço. Se eu resistir a ele, a Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então se eu resisto, ele não tem poder na minha vida. Mas se eu dou lugar, ele vai se aproveitar, né? Que ele é um aproveitador de oportunidades, né? Porque com a graça de Deus sobre nós, ele fica com medo de nós. Porque nós temos a unção do Espírito Santo de Deus. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. Então é isso que nós temos que entender, né? Que o diabo não tem poder sobre nós quando nós estamos cheios da graça, estamos na obediência. Agora, se a gente está em desobediência, fazendo o que não deve, indo para o mundão, fazendo coisas que não são agradáveis a Deus, o diabo ele vai ter espaço, né? E tem pessoas e famílias que fica uma casta. O que é uma casta? São vários demônios atuando em várias áreas da vida. Na área profissional, na área conjugal, nas doenças, na ira, na violência, na traição, no adultério, no homossexualismo. Então, cada demônio atua numa área, né? Às vezes tem demônios que atuam na obra devoradora, destruindo as coisas em casa, fazendo estragar, perder, né? Então daí a pessoa ela nunca ora repreendendo o maligno, mas no próprio Pai Nosso está escrito livra-nos do mal, tá? Lá em Mateus 6, né? Livra-nos do mal. O mal é o maligno, livra-nos do maligno. Então até no Pai Nosso está dizendo para fazer isso. Então Jesus disse, expulsar os demônios, e é para a gente expulsar, sim, da nossa família, que muitas vezes está atuando na vida do filho, lá nas drogas. O que você vai fazer? Impõe as mãos sobre ele, ou se não pode, ele não deixa impor as mãos, você vai orar de longe. Deus é Deus de perto e Deus de longe. Muitas vezes eu orei para meus filhos, eu em outro país, né? E Deus deu a solução. Então Deus é de perto e de longe. Você vai orar, vai repreender com autoridade. Então, às vezes a pessoa está em depressão, e o que a pessoa tem que fazer? A pessoa não vai ficar assim, tô em depressão. Não, ela vai dizer, Senhor, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. E eu repreendo o espírito de depressão, de angústia e tristeza, sai da minha vida, em nome de Jesus. Com autoridade. E você vai ver que você melhora. E aquilo sai da sua vida. Se você não consegue sozinho, a coisa está muito feia, pede oração para alguém. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Um intercede pelo outro, um ora pelo outro e Deus atende. Às vezes alguém que é mais forte espiritualmente que você, cheio da graça, vai lá, pede oração, a pessoa vai orar para você, vai na igreja, né? Tem pessoas que abandonaram a igreja. Não abandone, vá numa igreja que seja cheia do Espírito Santo, que prega o evangelho genuíno, o evangelho de libertação, de cura, de salvação, do poder do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, porque é bíblico isso, né? Há muitas pessoas que deixaram o poder do Espírito, não pode abandonar a presença do Espírito Santo de Deus, né? Jesus disse para a gente buscar a presença do Espírito. Então a gente tem que buscar, né? Então hoje muita gente sofrendo por falta de poder do Espírito Santo, por falta de orar, por falta de buscar. E isso tem trazido prejuízo nas famílias, na igreja, tem trazido um evangelho superficial, né? Hoje muitas igrejas viraram clube, né? Porque só faz show, faz aquelas pregação cansativa de autoajuda.
E nada de dobrar joelho, nada de pedir perdão dos pecados, nada de buscar os dons espirituais, nada de falar em línguas. O que é isso? Cadê? Cadê a igreja do poder do Espírito Santo? Acha que é essa igreja que vai subir? Não. Por isso está escrito que muitos vão se surpreender naquele dia. Senhor, eu fiz tal coisa em teu nome. Não vai subir. Porque Mateus 25 fala das 10 virgens, 5 estavam cheias do azeite, 5 não estavam. O azeite é o Espírito Santo. As que não tinham azeite ficaram. Não puderam entrar nas bodas. As 5 com azeite puderam entrar nas bodas. Então, se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, não vai ouvir a trombeta quando Jesus voltar. E nós estamos esperando o arrebatamento. Não é o anticristo, não, hein? Nós estamos esperando o arrebatamento, que vem antes da manifestação do anticristo. O anticristo não se manifestará enquanto a igreja de Deus estiver aqui. Isso lá em 2 Tessalonicenses 2 diz isso. Que há um que detém o anticristo, para que ele não se manifeste. E esse um chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui por causa da noiva que é a igreja. E a Bíblia não fala em nenhum momento, não chama templo de igreja. Não existe isso na Bíblia. Igreja só se refere à noiva, às pessoas salvas. Não é religião, né? Jesus não fundou religião. Né? As pessoas que fundaram religião. Né? Isso não se prova nada. A pessoa diz, essa tal religião foi fundada por Jesus. Não, Jesus não fundou. Quando Jesus subiu ao céu, ele não tinha fundado nenhuma religião. Né? Então nós temos que entender que a igreja precisa do templo? Sim, porque lá você se reúne com os irmãos, a fogueira. Se você tira uma lenha, a lenha se apaga, mas se está todos na fogueira, fica quente, né? A fogueira ela fica queimando. E isso é necessário. A gente precisa dos irmãos. Né? Precisa da reunião com os irmãos, de estar uns com os outros. Estamos vivendo tempos muito trabalhosos, que fala em 2 Timóteo 3, que diz assim, sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, onde haverá homens amantes de si mesmos, e assim começa a falar ali de todos os defeitos dessas pessoas amantes de si mesmos, que são desobedientes a pai e mãe, são ingratos, profanos e etc. Né? Estamos vivendo esse período. E nós não podemos fazer igual, né? Sermos também assim egoístas, né? E desobedientes à liderança e profanando as coisas de Deus, sem afeto natural, como fala ali, irreconciliáveis. Mas nós temos que sim nos reconciliar com Deus. Se a pessoa está afastada, se arrepender, né? E pedir perdão dos pecados. E buscar o poder do Espírito Santo, sem o qual não tem remissão. Sem o poder do Espírito Santo não tem vida, não tem nada. Sem o poder do Espírito Santo a gente fica apagado. Sem o poder do Espírito Santo não tem força para continuar o caminho. O Espírito Santo é representado também pelo leão, porque ele nos dá força, ele nos dá energia, nos dá poder, né? Então, ele chama também Jesus de leão da tribo de Judá, porque ele nos dá força, poder, e ele disse, eu vou mandar outro consolador, fala em João 14. Outro consolador para que fique convosco para sempre. O primeiro consolador é Jesus, o segundo consolador é o Espírito Santo, que está conosco hoje. Só que a gente tem que buscar a sua presença, isso é necessário, necessário. Então tem coisas que a gente tem que fazer hoje, e que o Espírito Santo tem que nos orientar como fazer. E muitas vezes Deus até te mostra, até quando você está andando numa rua, diz, não vai por ali, porque o Espírito Santo está em comunhão com você. Então você consegue ouvir Deus te avisando de coisas que vêm à frente, para que você não caia em ciladas. Também Deus avisa, olha, não faça tal coisa, né, porque não vai dar certo. O Espírito Santo avisa. Ou o Espírito Santo diz, olha, vai vir tempos difíceis aí, guarda alimento, né, porque vai subida de preço, vai vir problemas. Deus cuida de nós, cuida. Deus sustenta, tá? Mas também Deus avisa, né, ele diz, olha, se cuida, né, não faça dívidas, poupe, gaste o dinheiro com sabedoria, né, não faça dívidas, compre alimentos extra, porque tempos difíceis. Estamos vivendo aqui na Europa, eu estou aqui na Irlanda, né? Então nós estamos vivendo um tempo aqui de guerra, né? Então tem acontecido guerra aqui, a Ucrânia ali com a Rússia cada vez pior, o Paquistão agora começou, e se veja, dia 14 de fevereiro Deus tinha me mostrado sobre o Paquistão. Falei com meus filhos, até registrei no WhatsApp, assim, com a data, tudo, para mostrar que Deus tinha me mostrado no dia 14 de fevereiro. E daí falei para meus filhos, Deus me mostrou guerra e me mostrou o Paquistão. E eu não sabia dizer por quê. Paquistão, mas eu não sei nada de Paquistão. Eu sei que é um país islâmico, assim como é o Afeganistão, assim como é o Irã.
mas eu não sabia nada sobre esse país, né? E estava tudo tranquilo até aquele momento, 14 de fevereiro, foi o dia que, esses tempos atrás, que começou, já teve um ataque terrorista, Paquistão atacando a Índia, Índia revidou, né? Agora Paquistão prometeu revidar, e assim começou uma guerra. Então eles estão declarada a guerra, né? O Paquistão disse, olha, o Paquistão disse assim, Índia, a atitude da Índia foi uma atitude de declaração de guerra, né? Então, o Paquistão é um país que não obedece nenhuma regra internacional, né? Assim como o Irã não obedece, a Afeganistão não obedece, eles fazem mais ou menos aquilo que eles querem, né? Então, por isso, não existe regra nisso daí. Então, nós estamos vivendo esse período. Mateus 24 diz que haveria guerras, rumores de guerras, fomes, pestes. Nós temos que saber que isso vem dos últimos tempos, com certeza. Deus cuida de nós? Sim. Temos que, a Bíblia diz, vigiai. Nós temos que vigiar, não vamos viver de qualquer jeito, para que a gente não seja pego de surpresa, né? Mas temos que permanecer fiéis, é isso que importa. Essa vida é passageira, sim, claro, né? Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar mais, estar com Deus, né? Nosso tempo aqui é Deus que determina, né? Vamos viver até hoje, vamos viver até amanhã, ou vamos viver mais 10 anos sobre a terra, não sabemos, mas estamos vivendo uma época muito difícil, né? Tem que buscar o poder do Espírito Santo de Deus, né? Deus, ele tem coisas para fazer através de nós nesses últimos tempos. Ele precisa do povo de Deus para ainda pregar o evangelho onde a pessoa estiver. O que ela puder fazer, ela vai fazer, principalmente na sua família, né? Você tem que interceder, repreender o maligno, todo espírito de vaidade, espírito de vício, espírito de prostituição, tanta coisa que tem dentro das famílias, que são famílias cristãs. Repreenda, em nome de Jesus, dobra o joelho e repreenda, diabo, você não tem poder na minha família, saia do meu filho, saia da minha filha, assim você fala, e Deus faz a obra, Deus atende, e nós repreendemos, porque uma coisa é você orar, suplicar a Deus, misericórdia, me perdoa os meus pecados, outra coisa é a autoridade que Deus já te deu para repreender demônio, isso é outra coisa, isso você repreende, saia da minha vida, da minha família, em nome de Jesus, e ele sai, e isso você tem que fazer. E muitos cristãos estão subjugando a vontade do diabo em vez de declarar a vitória e repreender o maligno em nome de Jesus. Tem que repreender. Isso é algo necessário. E busca o poder do Espírito Santo de Deus. Isso é fundamental. Então, estamos vivendo tempos difíceis? Sim. Não desista de servir a Deus. Leia a Bíblia todo dia. Ore várias vezes por dia. Ora o tempo todo. A Bíblia fala em Tessalonicenses, orai sem cessar. A tua mente orando, você está na rua, está orando, no carro está orando, no ônibus está orando, no trem está orando, em casa, dormindo. O tempo todo, você ora até dormindo. Que Deus use a tua vida, né? Ok, pessoal? Tem muito mais para falar, mas eu queria dar essa palavrinha para vocês em nome de Jesus.